Ela. A moça sorriu e disse, em aguda sonoridade, sente-se forte o suficiente para ouvir tudo o que tenho a dizer-lhe. Sim, respondi sem hesitar. Alexander, comece a compreender o que digo pelas máximas de Jesus, somos todos irmãos e devemos amar uns aos outros. Continuou sua exposição em forma suave, e de suas palavras pareciam sair gotas de açúcar, de tão doces que eram. Fitei-a profundamente e pude notar que do céu derramavam-lhe pequenas pétalas de couro champanhe. Milacanova prosseguiu, se bem percebeu, vivemos aqui em um cenáculo simples e humilde. A pobreza material é compensada por fortes felicidades espirituais. Deve ter passado por algumas outras vilas, Alexander. Estou certa? Sim, respondi afirmativamente com a cabeça. Pois bem. Essas vilas muito pobres foram se formando durante e após nossa revolução. Muitos habitantes das cidades, não aguentando a pobreza urbana, as horríveis torturas dos revolucionários, a dificuldade financeira e de encontrar emprego, vieram para elas a fim de cumprirem com a mínima subsistência. Veja, não estou aqui para explicar, aprovando ou não, a Revolução Bolchevique. Pretendo apenas colocá-lo a par da situação de nossa população. As condições precárias que os centros urbanos antes, durante e após nossa revolução passam fizeram com que muitos de nossos antepassados voltassem unidos a formar pequenas vilas, as quais, ao menos, lhes garantissem a sobrevivência mesmo que precariamente, pois o estado de penúria e violência nos grandes centros era insuportável. Então vieram para cá por extrema necessidade? Após mais um doce sorriso, ela respondeu, não, Alexander. Nossa viela, se bem observou as outras, em maior em tamanho e população. Novamente concordei com um balançar de cabeça, e notei que, nesse momento, do alto caíam sobre Milacanova diversos minúsculos pontinhos dourados, semelhantes a pequeninas estrelas pontiagudas. A vila em que ora está instalado, Alexander, tem formação diferenciada das demais, apesar de também tentar cumprir com a exigência primária do ser humano, a sobrevivência. Possui esta humilde vila uma função maior, a da reorganização, estruturação, autoajuda e irradiação espiritual aos que nela se encontram e a todos os outros nossos irmãos do mundo. Vendo-me espantado glosou, amamos não só a nós, ou nossos familiares, mas o próximo. Lembre-se do que eu disse no começo do discurso e entendo o que vou dizer pelas máximas de Jesus, somos todos irmãos e amemo-nos uns aos outros. Então, Alexander, as pessoas que aqui se encontram possuem funções espirituais específicas, trabalham para o bem comum e alegram-se com a felicidade do próximo. Procuram única e exclusivamente o amor de Deus e a paz de seu céu. Somos agraciados por mensageiros celestes puramente cristãos, que, através de nossos poucos médiuns, pregam a paz, a verdadeira busca do ideal cristão plantado por Jesus quando na terra esteve, a abnegação, o devotamento ao próximo. Eu estava estupefato. Assim vivemos paupérrimos em condições materiais, mas abastados em espírito. Todos aqui se importam com a evolução da alma e colaboram com o Senhor por meio de preces, ações comunitárias e salvamentos samaritanos, como o seu. Somos mendigos para o mundo nobre europeu, porém, para nosso humilde grupo espiritual, transmissores de Cristo, pequenos seguidores de seus passos, trilhantes dos sofridos caminhos dos cristãos. Tentamos ser pequenos servos de Deus em humildade, compaixão, benevolência e caridade ao próximo. Amamos todos os amigos, familiares e os que se julgam nossos inimigos, e instruímos-nos nas veredas da doutrina espírita, através da prática da caridade desinteressada. Tentamos falar, agir, compreender a comunidade que habitamos e o mundo como espíritos cristãos. Estava quase chorando de emoção por causa das profundas e esclarecedoras lições de solidariedade, quando avistei cair sobre aquela santa moça uma quantidade ainda maior de estrelinhas douradas,
agora misturadas com pequenos corpos que não consigo descrever, esverdeados e outros prateados. Seus lindos olhos faziam-se brilhar juntamente com aquelas recompensas do céu, iluminando ainda mais sua alma e seus dizeres. Continuou ela a me brindar com belas e humildes palavras desta forma: consideramo-nos pequenos diante de Deus, todavia, sabemos que podemos ser grandes em amor e luz a transmitir a todos os carentes, em especial aos da alma. Sabemos que não nos basta apenas o alimento do corpo, essencial é a sopa fraterna para o espírito. Nossos orientadores espirituais nos dizem ser o remédio para a alma o que devemos aplicar primeiro a todos os sofredores que padecem nas teias tenebrosas das trevas. Dizem eles, sempre sabiamente, que a dor de qualquer ferimento ou roncar de um estômago vazio de nada se comparam ao verdadeiro sofrer de um espírito que se prende ao infortúnio. E ressaltam que as tendências inferiores, como o egoísmo, o orgulho, o ódio e a impiedade são males mais difíceis de ser curados que o próprio câncer. Nesse momento, Milakanova parou para alguns respiros e continuou impulsionada por força superior e externa a seu corpo, com linguajar mais culto, belo e sábio. Nossa viela formou-se há 32 anos, quando vieram para cá Dona Sabrina e seu filho, Pretovsk, com alguns outros colonos de Leningrado. Formaram aqui bases sólidas em amor e ternura, consolidaram por meio do amor cristão e da doutrina espírita. Espiritistas convictos, sendo Sabrina médium de excelentes qualidades, estruturaram a pequena vila, que aumentou em tamanho e população. Trouxeram para cá parentes, carentes e muitos alienados mentais. Com sua organização, a vila atende pelo necessário, dando alimento a todos os que nela vivem. Possui instrutores e alguns professores para a formação alfabética das crianças. Está dividida em 3 alas, a dos estudos da terra e espíritas, a da prática espírita e do compartimento de luz. Eu não perdia sequer uma de suas palavras. Sentia-me encantado. Na primeira, são ministrados os ensinos normais às crianças e aos adultos analfabetos, onde todos aprendem a ler e escrever, e também são dados cursos espíritas para os graus variados dos habitantes, onde prelecionam pessoas aptas a transmitir a doutrina espírita adequadamente, além de uma vez por semana a Dona Georgia trabalhar incorporada mediunicamente, discursando sobre os mais variados assuntos cristãos e espíritas. Na ala da prática espírita, encontramos os trabalhos de passes, desobsessão e culto evangélico. Na ala do compartimento de luz, procuramos resplandecer energia através de radiações espirituais para pontos diversos na Terra, de acordo com as determinações dos espíritos superiores de nosso grupo espiritual. Além desses, possuímos os trabalhos materiais de plantio de sementes, colheita, limpeza, abastecimento, costura, etc. Como viu, Alexander, vivemos como pobres, mas organizamo-nos como verdadeiros cristãos. Estava surpreendido, feliz e muito emocionado. Mais uma vez recebia lições de amor e solidariedade. Em meu íntimo, compreendia que o amor ao próximo era um importante meio de evolução, mas, mesmo possuindo uma instituição para crianças órfãs e com problemas mentais até em grandes proporções, jamais antes vira tamanha organização fraterna. Indubitavelmente, a benevolência, boa vontade, o verdadeiro amor a Deus, a compreensão dos ensinos cristãos tornavam santa aquela vila. Então, após aplaudir a atitude, disse a Milakanova, no mundo europeu denominariam esta vila de Vila Santa. Após singelo sorriso, ela falou: fazemos o que Cristo nos ensinou, ainda que imperfeitamente, almejando a luz que ainda não possuímos. Quanto ao nome, procuramos colocar o mesmo do grupo espiritual que nos auxilia, do qual obtivemos permissão. Qual é? Perguntei sem hesitar. Fé, amor e prece, respondeu-me em profundo respeito e admiração. Tinha muito a ouvi-la, muito o que aprender. E muito ainda Milakanova tinha a me ensinar, mas, por ora,
Somente rogava a Deus proteção a todos que lá viviam, pois aquela humilde vila deveria ser, com certeza, uma brilhante fonte de luz em nosso gigantesco planeta chamado Terra. Além do mais, estava estupefato em encontrar mais espíritas praticantes. Paramos por breves momentos nossa conversa e começamos a percorrer vagarosamente aquele maravilhoso bosque. Como continha energias sublimes. Era abençoado pela luz do céu, pelo amor da caridade que os habitantes da vila praticavam. Suas formas e seus contornos expandiam graciosidade e beleza incomensurável. Percebendo minha admirável surpresa, meu espanto e contentamento, disse-me Milacanova, com suaves palavras como o som das harpas dos anjos celestes, chamamo-lo de Bosque da Luz. Procuramos aqui o reconforto e paz de Deus. Aliviamo-nos aqui, das tensões da guerra triste e dolorosa. Aproveitamos suas belas paisagens em face das telas tenebrosas e fúnebres da guerra. Buscamos em mais esta humilde e sublime obra do Pai o recarregamento das boas energias, a fim de que continuemos a trilhar com fé o caminho da benevolência ao próximo. Procuramos o carregamento das forças divinas em nossos corações, a fim de tentarmos ser os pequenos escravos do maior. E, continuando em tom de ensinamento, voltou a pressionar aquela bela jovem. Um dia, por intermédio da psicografia da Dona Sabrina, um espírito, assíduo atuante do bem de Jesus e exemplar colaborador do grupo Fé, Amor e Prece, nos disse ser este um bosque de luz. Esse espírito, que se apresenta com o nome de Irmão Marcus, contou-nos uma de suas vidas, que se deu por volta do ano 200 depois de Cristo nela. Ele atuava como fiel cristão, pregador das verdades supremas pelas ruas e cidades, e também em local denominado Casa Legendária Cristã. Disse-nos que em suas longas caminhadas, perante dificuldades de aceitação e muitas vezes ofensas recebidas, muitas vezes não conseguia nem sequer uma sombra para descansar os ombros do forte sol. Por isso, falou-nos que este bosque é de luz, e que, caso em sua existência corpórea tivesse encontrado tamanho abrigo, tudo teria sido mais confortável. Assim, entendemos que este sublime recanto natural é fonte recompositora de energias espirituais, as quais devemos aproveitar, pois aquele humilde cristão e muitos outros que viveram a ensinar as lições de Jesus pouco tiveram de oportunidades para a própria reestruturação orgânica, que somente pela palavra caridosa era que recompunham as energias espirituais. Portanto, sentimos-nos privilegiados em termos junto da vila este santo bosque. Novamente não me continha de tanto júbilo. Quantas lições! Quantos ensinos humildes! Quanto amor! Como Deus fazia-se presente na vida daqueles habitantes! Como os dizeres de Jesus apresentavam-se no coração daquela encantadora jovem. Que lições profundas sobre mediunidade! Os poucos momentos que passava ao seu lado faziam-me crer numa única coisa: brindávamos um reencontro. Sentia estar perto do que chamamos de destino. Mas por quê? Como? Adivinhando minhas íntimas conjecturas, Milacanova tornou com amorosos dizeres de quem tudo conhecia. Queria esclarecer e ensinar, Alexander, o amor é uma forma sublime de permuta de energias. Quem ama aceita, corrige-se e renova-se. O amante enxerga Deus em primeiro lugar, abriga o companheiro desejado com o manto sagrado de Jesus e protege-o, ensinando o cristianismo, doando boas vibrações e iluminando a estrada que o tutelado deve caminhar. O amor não é uma forte paixão. É a luz que se irradia por toda a eternidade. O verdadeiro amor entre dois seres humanos é brilho que os conduzirá às esferas mais altas. O amor carnal, quando envolvido por carinhosos sentimentos, é laçado por um desejo maior, o de transformar-se em puro amor de almas. Os espíritos que se amam formam uma só vontade, a do mútuo progresso, a divina repartição do manto de Cristo. Os espíritos que se amam condensam sentimentos e ideais únicos, o do eterno carinho. Amam-se amando-se, e amando o próximo,
coadunam experiências em tarefas cristãs. Tornam-se cúmplices de um só ideal, a eterna felicidade. Enxergam-na nos próprios corações e a retransmitem a todos seus irmãos, como Cristo fez. Não são egoístas, prepotentes, são caridosos e repartem o todo, o pedaço, a migalha. Semeiam o amor que possuem ao bem da humanidade e doam um pão sagrado, como o Mestre, quando trocou a própria vida por nossa redenção. Aceitam os desígnios do Pai e aconchegam-se com o muito que Ele lhes dá. Admiram suas determinações, sabendo que estas somente serão o remédio para a atual ferida. Cuidam do corpo através dos bons pensamentos, da alma, por meio dos ensinos de Jesus, e iluminam seus espíritos por meio da caridade abnegada e sem ostentação. Unem-se para sempre em forma de almas gêmeas. Congregam seus espíritos em luz e amor para que as concessões do Pai se transformem numa única luz, a eterna, a que abraçará acolhendo, que brilhará encaminhando o próximo sem distinção. O amor espiritual é amor. É o único que se perpetuará para todos sempre. É candura e salvação. É aquele que devemos perceber e sentir. E, após tocar suavemente o meu rosto com suas delicadas mãos, segurou as minhas e disse, firme, nós nos reencontramos, sim, querido, mas devemos brindar isso com amor no cálice da eternidade, feito por meio do cristal puro e do amor do Pai a nós e pelo sacrifício de Jesus. Não devemos comemorá-lo por meio de penosos e longos anos de fragilidade. Equilibremo-nos e façamos deste reencontro um novo encontro eterno. Solidifiquemos que, ninho que nos aguarda no céu, e não brindamo-lo com as taças frágeis dos falsos desejos, das paixões inferiores. Estas rompem-se, quebram-se e perdem-se. Edifiquemo-lo eternamente com sólidas bases de benevolência, caridade, piedade e ternura ao próximo. Bebamos da água do chafariz do céu, e não o vinho que nos embriagará em meio a prazeres temporários. Orgulhemo-nos de reparti-lo com todos através da caridade e amor ao próximo. Vistamos a túnica do trabalho cristão e sigamos pelas belas e doces pegadas de Jesus, que só nos encaminharão ao ninho do amor espiritual. Façamos do reencontro carnal a união para a eterna felicidade. Milacanova parou, pois, como eu, derramava lágrimas. E, após alguns minutos, carinhosos olhares de um forte, gracioso e reconfortante abraço, prosseguiu, Alexander, trabalhe em prol do próximo e, com certeza, receberá confirmação íntima do que deve fazer, dos porquês da vida. Deus o tem avisado, por intermédio de sonhos, do rumo que deve seguir. Utilize sua fé e confie seus esforços em favor dos irmãos carentes do auxílio fraterno. Saiba que os sonhos são oportunidades que o Maior nos oferece para terminarmos obras, conduzirmos vilas pelas estradas do amor, e levarmos pensamentos aos sacrificantes trabalhos de um espírito cristão. O espírito, Alexander, é fonte viva de impressões, sentimentos, comportamentos, do hoje, do ontem, por isso você consegue entender meu idioma. O espírito é manancial de recordações, e por esse motivo percebe com clareza os ensinos cristãos do espiritismo. O espírito já os possui em seu reservatório de informações. Já viveu em diversos países, em várias condições, foi pobre, rico, etc. A reencarnação é meio para lapidarmos as falhas e aumentarmos a luz dos acertos. Hoje somos pais, amanhã filhos, hoje russos, no futuro, alemães. Consegue recordar algumas impressões de suas vidas pretéritas, como permissão de Deus. Sabe falar russo porque já aprendeu esse idioma no passado, mas somente consegue lembrar por permissão do Pai, pois quer Ele que você evolua, pratique o bem e compreenda o Espiritismo para melhor auxiliar. Sorriu-me. Caso queira ficar em nossa humilde vila, você aprenderá mais sobre a doutrina espírita e praticará a caridade, sabendo ser esse um dos maiores e melhores caminhos para a nossa evolução. Não existindo mais tempo,
pois aproximava-se a hora da refeição do meio-dia. Milakanova se calou. Esboçou um sorriso de contentamento e entregou-me mais uma vez sua mão, para que eu a acompanhasse de volta à casa da dona Sabrina. Não mais a interroguei. Apenas compreendi que aquele era um reencontro espiritual, e atravessamos abençoadamente o bosque de luz. 12. O amor do Milakanova. Nosso amor resplandecia em luz. Realmente compartilhávamos um reencontro. Agora, sentia-me mais preparado para usufruir daquele agradável sentimento a mim dedicado por aquela iluminada moça. Mas não foi sempre assim. Novamente remexendo o passado, conseguimos observar alguns infortúnios de minha parte em contraposição à de minha amada. Como já relatado, temos o caso da bruxa, na época da Inquisição religiosa. Lá estava ela sacrificando-se por nós. Quando a vi presa a tormentos terríveis, senti algo que me impulsionou a instintos nobres, latentes em todos nós, quando colocados pelo Criador. Em vez de tê-la resgatado, deveria ter absorvido e guardado em meu coração esse sentimento nobre, para, no futuro, mudar minhas atitudes de inquisitor. Porém, que fiz eu? Perdi mais uma oportunidade do céu, matei Eduardo, na época o sacerdote Afonso, comprometendo-me com dívidas futuras. Apesar do amor à bruxa, no caso Milakanova, não tive paciência de esperar para comungarmos nosso amor no céu. Ao contrário, meus instintos masculinos ainda não depurados fizeram-me possuí-la muitas vezes, sempre à força. Em consequência, distanciei-me ainda mais de seu grau de evolução espiritual. Todavia, não param por aí os esforços dessa santa moça em trazer-me à boa casa do Pai. Vamos para um pouco mais longe. Mais precisamente o ano 310 e, estamos em Roma. Sou pobre, um vendedor de utensílios de cozinha adquiridos para revenda. Ela, uma bela jovem, criada de uma família de pretores romanos, que vivia sendo escorraçada pela matriarca da casa, que tinha inveja de sua beleza. O patriarca tentava sempre, sem êxito, possuí-la com fins libidinosos. Nunca me esquecerei da tarde em que passeava às margens do rio Tibre. Era um entardecer belo do sol resplandecente de outono. Caminhava jogando pedrinhas no rio. Pensava na vida, quando, de repente, vi-me frente a frente com a mulher mais linda que poderia existir. Novamente sorrimos um para o outro. Repetidamente, parecíamos nos reencontrar. Aquele sorriso e olhar não cativavam somente pelo fato de serem bonitos, mas pela beleza que vinha da alma. Algo partia diretamente do coração daquela jovem. Brilhava mais que as estrelas. Regava o jardim quase seco de meu coração. Traduzia indeléveis desejos que, na época, suplicava aos deuses. O sol de seu olhar iluminaria qualquer caverna escura. O luar de seus verbos abraçava com força, transmitindo proteção a qualquer coração medroso como o meu. Ainda hoje me emociono ao recordar o momento em que entrelaçamos nossas mãos nas caminhadas que passamos a fazer, já em namoro. Comovo-me sempre que me lembro de nosso primeiro abraço mais apertado. A troca de energias benéficas com aquela mulher me fazia e me faz ainda o espírito mais feliz do mundo. O primeiro beijo se torna indescritível diante de nosso escasso vernáculo material. Não era o sabor que me atraía, a suavidade com que era realizado trazia lembranças, mesmo encanado, das bênçãos celestes. A moça, hoje nomeada Milakanova, para mim sempre foi e será um anjo. Contudo, irmãos, não foi como anjo que agi. Algum tempo passado, após conhecermos-nos, mais precisamente 9 meses depois, contraímos núpcias. Ela conseguiu emprego em residência mais digna e menos vil, espiritualmente falando. Eu aprendi o ofício de ferreiro. Arrumei, também, emprego melhor, e conseguimos alugar casa pequena e simples. Apesar disso, estava sempre repleta de amor. Nós dois compartilhávamos intenções de aumentar a família.
Estávamos nos organizando para isso. Foram 11 meses de incessantes trocas de energia. O amor resplandecia naquele pequeno lar, ora pelas portas, ora pelas janelas. Tudo trilhava bem, até o dia em que ela conheceu um senhor cristão. A jovem, hoje Milacanova, abraçou como nunca a doutrina de Cristo. Participava dos cultos de evangelho nas catacumbas, e insistia para que eu fosse com ela. Certa vez, vendo-me desgostoso, disse-me assim: querido, você anda sem luz. Parece que suas esperanças se perderam no deserto. Precisa de ânimo. Necessita dos ensinos de Jesus. Só preciso que você fique em casa. Deixe de sair à noite para comparecer a essas reuniões ocultas e ofensivas às leis. Necessito que pare de desmoralizar nosso lar e casamento. Redargue com austeridade. Novamente, com a doçura costumeira, ponderou a nova cristã: querido, deve ouvir o que diz sobre o amor o Nazareno. Ele foi sábio em seus dizeres: quer que implantemos a paz e benevolência para todos. Só assim conseguiremos atingir a paz de espírito. Meu amor, seja paciente com as provas impostas do hoje, como marco para a luz e sublimação do amanhã. Saiba aguardar os momentos certos para sua evolução. Não tenha ciúme. O amor da carne em nada pode superar o amor das almas. Jesus dizia que aqueles que sofrem e padecem na terra serão abençoados nos céus. Pare já com essas bobagens. Você é minha esposa e me deve os direitos conjugais. Principalmente o respeito. Que dirão se descobrirem que você saía algumas noites sem minha companhia para ir a essas reuniões religiosas? Imagine a humilhação, pois são reuniões com a presença de homens e mulheres. Não diga isso, meu amor. Está com ciúme porque não conhece aquelas pessoas. Elas são do bem. Por isso, peço encarecidamente que venha comigo apenas uma dessas sessões, e verá você mesmo que todos só querem fazer a caridade. Nunca. Sofremos bastante para perdermos nossas vidas por um homem que nem ao menos conhecemos. E nossa casa não parece mais uma fonte de luz, ao contrário, agora é repleta de discórdia. Contestei com segurança: querido, esse homem veio ao mundo para nos mostrar o verdadeiro Deus. Através dele, curas e milagres foram e são realizados. Por ele a esperança foi renovada. Não se preocupe com o que lhe dizem. O importante é o valor do nosso amor. Saiba ainda que a fonte de luz é uma das fontes de Deus. Pois a fonte da vida é a alegria e o amor, da sabedoria, a paciência, da ternura, o carinho, da bondade, as palavras do Mestre, e a fonte eterna da vida é Deus. Com Jesus por minhas palavras digo-lhe: amai-vos uns aos outros, porque todos somos irmãos. Você realmente perdeu o juízo, ponderei, quase gritando. Age como se eu nunca a tivesse amado. Abandonou-me. Esqueceu minha própria sorte. Desistiu dos nossos votos de união. Não fale assim, querido. Eu amo cada vez mais. A diferença é que agora estou agindo para o bem dos ensinos do Cristo. Tento agir acalmando o próximo, orientando o desequilibrado, cooperando na seara do bem, doando com caridade, caridosamente, sem ostentação, o abrigo, o reconforto, a ajuda, a palavra amiga. Arnor de minha vida, deve rogar por entendimento e paz para seu coração. Devemos colocar a luz em nossa trilha na estrada da vida eterna, pedindo ao Mestre força para superarmos os obstáculos, e perdão a Deus pelas nossas faltas. Jamais a compreenderei. E encerrei assim nosso diálogo. Pouco mais de um mês se passou, e minha esposa foi presa e condenada à morte. No entretempo, vivi com ela em discórdia. Perdi mais uma oportunidade. Só dei valor à sua presença depois que não a tinha mais. Mesmo assim, não procurei aprender a ser cristão. Desse modo, continuo tentando alcançá-la espiritualmente, para quem sabe um dia vivermos num só pensamento, num só desejo.
E não pararam por aí as vezes em que essa alma caridosa tentou me ajudar em encarnações missionárias. Caros irmãos, compreender o próximo é, também, um ensinamento de Jesus. O ser humano que sabe compreender é virtuoso. Possui a virtude de uma das esferas do amor predicada por Cristo. Quantas vezes ao compreendermos ou escutarmos alguém não estaremos analisando nosso próprio eu? Compreender a caridade. Jesus compreendia a todos com seu amor, juntamente com sua imensa sabedoria. O amparo é auto de compreensão, e deve ser exercido para todos entre todos, homens, mulheres, casais, famílias, trabalhadores, sociedade. Jesus falou, amai-vos. Nós também devemos entender, compreendei-vos. O mundo necessita de mudança. A terceira revelação nos ensinou. Compreendamos. O médico deve compreender as enfermeiras, e estas, as faxineiras. O advogado deve entender o estagiário, e este, as secretárias. Os engenheiros devem compreender os operários das obras, e estes, seus filhos. Os chefes, seus subordinados, os credores, os devedores, e assim respectivamente. Todos devemos compreender a todos. Desta forma, receberemos bálsamo dos céus, sob forma radiante da eterna compreensão de Deus para conosco, ainda errantes nas lições deixadas por Jesus há vários séculos. 12. Santa Vila. Gentilmente fui recebido para o almoço naquela humilde casa. Fui servido com um prato suculento de ave e legumes. E de sobremesa comi algumas frutas. Dona Sabrina muito agradavelmente perguntou como me sentia e se havia gostado do bosque. Com palavras repletas de contentamento, eu disse-lhe, é lindo, senhora. Milacanova explicou-lhe algo sobre nossa pequena comunidade? Inquiriu, com ar austero. Sim, novamente respondi. Disse-me tudo sobre vocês, inclusive sobre a doutrina espírita. E está convencido de que tentamos ser uma única família, a família fraterna e solidária, onde somos nós, a humanidade, uma única coisa e temos um único Criador. Entendia isso há muito, só não havia visto nada tão parecido e belo na prática. Sei que me faltam conhecimentos para maiores entendimentos, sem dúvida. Falou a nobre senhora, mas Milacanova não deixará de lhe ensinar o resto e mostrar-lhe todos os nossos compartimentos. Assim, olhou para a moça como quem deseja resposta. Farei com muito prazer e amor cristão, afirmou a jovem. Pois bem, Alexander, redarguiu Dona Sabrina traço. Quero saber se fica conosco para que possa preparar-lhe um aposento mais tranquilo e com maior privacidade. Se puder. Gostaria muito, respondi com um sorriso bem largo. Nesse instante, aquela educada senhora contou-me com mais detalhes a história da formação da vila, iniciada por ela e seu esposo falecido. Contou-me ser Pretovisk seu filho, e, com muito espanto e admiração, ouvi dela a história de Milacanova. Dona Sabrina falou que os habitantes da vila, de tempos e tempos, vão a outras cidades e de lá procuram trazer algumas pessoas muito carentes e várias crianças que são abandonadas por seus pais, ou ficam órfãs. Disse-me que na União Soviética esse abandono é comum, e o motivo principal é a pobreza da população. Claro, explanou não ser esse motivo justificável. Porém, numa dessas idas à cidade de Leningrado, encontrou Milacanova vagueando sem rumo. Com apenas 5 anos de idade. Conhecendo e percebendo ter sido ela abandonada, trouxe-a para a vila, e a Dona Sabrina e o marido a criaram como uma filha. Afirmou, também, que ficaram muito felizes, pois Dona Sabrina não conseguia mais engravidar após o primeiro parto. Foi então que a jovem me convidou para mais um passeio pela Vila Fé, Amor e Prece, para que a conhecesse um pouco mais. Inclusive seus moradores. Aceitei sem vacilar e olhei Dona Sabrina, com um ar interrogativo que lhe dizia, posso ou não posso ir? Então, a senhora sorriu-me. Vá, filho.
Aproveite a oportunidade que Deus nos dá e troque experiências, vivências. Obrigado, respondi-lhe, com júbilo. Eu e Milacanova tornamos a sair, com as mãos entrelaçadas, e fomos visitar a pequena comunidade. O pequeno mundo pobre, rico em amor, repleto de luz. O pequeno habita aqui, se existisse ainda hoje, por muitos seria repudiado. O local pobre de pequenas construções, mas bem construídas com o alicerce do amor ao próximo. O mundo em que os orgulhosos, os nobres, os egoístas, os coléricos jamais quereriam habitar, mas, com certeza, teria sido um excelente abrigo aos pregadores do cristianismo muito tempo atrás. A morada simples, humilde, onde, se estivesse encarnado Jesus, iria querer morar. A casa e comunidade da singeleza e meiguice, onde a pobreza era só material. O local onde Deus se fazia reinar. Com extrema curiosidade, no começo da caminhada comentei com a jovem: deve se sentir muito feliz por ter tido uma nova mãe a acolhê-la. Sinto-me privilegiada e agradeço a Deus todos os dias, respondeu-me, com humildade. Não consigo imaginar como seus pais puderam abandoná-la. Era muito pequena e não consigo lembrar-me, retrucou a moça, mas de certo tiveram seus motivos. Quando da encarnação de inquisitor, na Espanha, raptei a bruxa, hoje Milacanova, como já disse anteriormente. E com facilidade consegui fugir com ela dos perseguidores a mando dos amigos do sacerdote Afonso, hoje Eduardo. Pude escapar porque havia acumulado grande quantia em ouro. Tudo conseguia comprar. Porém, fui atraiçoado por um casal quando já estava na França. Esse casal voltou para ressarcir dívidas com Milacanova. Não comigo, pois era também errante nos fatos. Entretanto, como pudemos notar, esse casal mais uma vez perdeu a oportunidade de ressarcir débitos com Deus, pois eram eles os pais que abandonaram Milacanova à sorte. Então, indaguei: não se sente revoltada por isso? Consegue perdoá-los? Jamais deixe o sentimento de revolta, ou inconformismo adentrar meu coração, e o expulso, caso apareça em meus pensamentos. Deus nos criou com amor, e dessa forma procuro conservar-me. Deixo a boa semente que Ele plantou em nós brotar e viver saudavelmente. Procuro cuidá-la regando-a com os ensinos de Jesus, com amor e compreensão, e adubo-a com caridade. Ao mais, jamais poderia deixar de perdoá-los, afinal, esse é sentimento que qualquer ser que almeja ser feliz deve deter. O julgamento dos irmãos de jornada, se certos ou errados, justos ou injustos, verdadeiros ou mentirosos, só Deus deve e pode fazer. Assumamos nossa imperfeição espiritual e humilhemo-nos ao Pai para que Ele possa nos perdoar. Acatemos suas determinações e vontades. Alexander, tive inúmeros sonhos como os seus com meu pai e minha mãe, nos quais ambos me rogavam perdão. Então, somente respondi eles: vivam com Deus, seu amor e paz no coração. Não se aflijam, somos todos irmãos. Irmãos, perdoar não é simples ato de esquecer o ofensor ou suas ofensas. E desejar com o amor mais puro da alma que seu ofensor seja feliz e evolua espiritualmente. Por isso, caminhe pelo bem, orando por seus irmãos, ande com fé dentro do coração, amando o próximo, siga Jesus, amparando o necessitado, plante carinho, observando os mandamentos de Deus, diga a verdade, perdoando seus inimigos, frutifique amor, tendo paciência. Observe as pegadas do Mestre como luzes em nosso caminho para a evolução. Nesse instante, paramos em frente a uma casa. Não conseguia deixar de pensar em mais aqueles sublimes ensinamentos de Milacanova. Como era sábia e espiritualizada. Como podia ensinar tanto em tão poucas palavras? Era com certeza um anjo celeste encarnado. Meus olhos brilhavam com seus doces dizeres. Meu sorriso alargava-se com seus divinos ensinamentos. Sabia ser ela minha doce metade,
mas também compreendi o que ela havia me explicado sobre o reencontro e sobre o verdadeiro amor. Entendia que Milaka Nova me aceitava como também sua outra metade. Contudo, em todos os momentos respeitei-lhe a vontade de ter comigo o sentimento puro, o real e verdadeiro amor, aquele que carregamos para todo sempre. Queria ser feliz junto dela para a eternidade. E, para isso, sabia que teria muito que evoluir, aprender e praticar para colocar-me no mesmo degrau da escada que nos levaria ao encontro do Mestre. Era ela evoluída e simples, com sentimentos nobres e humildes, com carisma cristão e verdadeiro. Sabia das verdades de Deus, e também as praticava. Então, como em toda a minha vida de engenheiro na Alemanha e homem que procurava vencer e combater trevas do mal para que Jesus vencesse, resolvi assumir minha inferioridade, mas utilizar toda a coragem em forma de fé no maior, a qual possuía, para crescer em espírito, a fim de compartilhar de seu sublime amor na casa do Pai, o céu reconfortador e revigorante. A casa onde paramos era a residência das duas criancinhas que eu havia defendido dos ataques injustos daqueles dois covardes soldados alemães. E, ao notar meu espanto, Milaka Nova disse-me: "Foi aqui que você ganhou toda a confiança dos habitantes da comunidade." Então, quer dizer que viu? Dei risada. Sim, eu os observava por detrás da casa. Jamais poderia deixar duas criancinhas indefesas ser molestadas por dois homens insensatos. E mais, na Alemanha cuido, por meio de uma instituição que fundei, de mais de 90 crianças, órfãs ou com problemas mentais. Portanto, nunca iria permitir aquela monstruosidade. Sou grato a Deus por ter me concedido a permissão de montar e cuidar da singela instituição, pois sinto-me muito feliz em vê-las felizes. Sei que o Pai é justo e que estará a auxiliá-las mesmo em minha ausência. E, percebendo uma voz desanimada, Milaka Nova comentou: "Sim, Alexander, a caridade é o melhor remédio para as nossas almas. De todo modo, já sabemos que possui uma instituição. O que? Como? Por quê? Caso queira ficar conosco e permanecer em nosso grupo de trabalho espiritual, entenderá e compreenderá. Por ora é só o que lhe posso contar." Continuamos a caminhada. "Sim", respondi-lhe, muito curioso. "O que estaria destinado a meu novo futuro? Que teria a realizar para compreender minha verdadeira função naquela vila? Como deveria me portar?" As dúvidas assolavam minha mente, mas segui em frente, como um aprendiz que se interessa pelas lições do mestre, pois desejava muito atingir a compreensão espiritual de Milaka Nova. Caminhamos por meio da humilde vila, e Milaka Nova ia explicando-me a história dos mais conhecidos dela. A vila Fé, Amor e Prece era maior do que eu pensava. Não consegui gravar todas as histórias, mas não esqueci a história da vida da família Johansson. Pelo que Milaka Nova me contou, o Sr. Johansson era um homem muito sincero e honesto. Havia chegado à vila após enfrentar amargos sofrimentos. Não comungava dos ideais revolucionários. Então, os participantes da amarga revolução impuseram-lhe terríveis torturas físicas e os separaram de seus familiares. Levaram sua esposa para trabalhar como lavadeira em cidade próxima deles e colocaram suas duas filhinhas em orfanato. Quanto a ele, encaminharam-no a trabalho pesado nas minas de carvão na região do Cáucaso. Esses penosos e doloridos trabalhos comprometeram-lhe a saúde, ocasionando terríveis crises pulmonares. Quando não conseguiu mais trabalhar, e, portanto, deixou de lhes ser útil, despejaram-no na rua, somente com as vestimentas do corpo. Então, com a chegada do inverno, estava para morrer quando alguns habitantes dessa comunidade, durante uma visita a Leningrado, o avistaram e o acolheram. Trazendo-o para cá, o Sr. Johansson se submeteu a rigoroso tratamento espiritual por mais de um ano, com frequência de passes fluídicos e mediunidade de cura. Recebeu muitas preces e passou por várias operações espirituais. Conseguiu sobreviver e ficou completamente curado,
após o 14º mês de tratamento. Aí começou esse homem outra horrível batalha, à procura de seus familiares. Recebeu toda a colaboração dos habitantes da comunidade em relação à ajuda espiritual, moral, humana e alimentícia. Conseguiu, com a colaboração da médium Sabrina, passados 6 meses, descobrir o paradeiro de suas filhinhas. Elas ainda não haviam sido adotadas. Somente descobriu a localização de sua esposa depois de 5 anos de separação. Milakanova mostrou-me a casa onde habitavam agora. Parecia ser mais iluminado espiritualmente da vila. A cobertura de palha resplandecia iluminação dourada a meu olhar. Assemelhava-se a um ninho de ouro. Provavelmente viviam em perfeita harmonia. Foi então que resolvi indagar a jovem. Devem ter eles passado pesados sofrimentos. Com certeza. Mas hoje já se reergueram. Suas filhinhas, agora adultas, trabalham muito e são excelentes passistas. A senhora Johansson ministra aulas espirituais em excelentes palestras. Então ela é a dona Geórgia? Arrisquei perguntar. Sim, Alexander. E nossa melhor oradora e vive inspirada pelo espírito de um frade, o irmão Giancarlo. Sabe prelecionar a doutrina à proporção de um anjo caído do céu. São poucos os que a ouvem sem chorar, tamanha a emotividade de suas palavras. A dona Geórgia consegue falar sobre Deus com tanta facilidade e encantamente que parece conhecê-lo. E o senhor Johansson, o que faz? Durante o dia, trabalha no campo, na plantação de soja, e noite é médium psicógrafo. Recebe mensagens sublimes e retificadoras. Ainda abismado com o que acabara de descobrir, perguntei-lhe ele nunca mais sentiu ou voltou a ter os problemas pulmonares? Não. Deus deu-lhe a graça da cura do corpo físico e de esse aparelho perispirítico. Percebendo minha confusão perante o que acabara de dizer, disse-me novamente Milakanova. Não se preocupe, Alexander, você irá aprender, caso fique conosco, sobre todos esses assuntos. Por ora, vamos continuar. Só mais um momento, eu a interrompi com mais uma pergunta. E a médium que o curou? Deve ser uma santa. Claro que não, homem. É apenas mais uma trabalhadora da seara da boa vontade e benevolência ao próximo, ensinadas a nós por Jesus. Além disso, utiliza da força espiritual de um espírito indiano, profundo entendedor de curas espirituais através da água, o irmão Zaid. Dando-me o braço, Milakanova me fez caminhar. Conheci as diversas divisões da vila. Notei nelas profunda organização. A parte relativa à irradiação espiritual era grande como um armazém. Pelo meio, um espaço vazio. Um círculo redondo com uma cruz no centro colocada no chão de terra. Em volta, diversas fileiras de bancos para os participantes, ou, como Milakanova definiu, os trabalhadores da última hora. Perguntei-lhe o porquê. E ela me falou assim, são aqueles que, mesmo em ásperas situações como esta guerra, trabalham com amor a Deus todos os instantes e segundos, mesmo que aquela seja a última hora, isto é, o momento do desencarne. E esboçou-me um agradável sorriso. Não pude deixar de notar naquele ambiente uma série de luzes brancas e verdes misturadas com um amarelo mostarda. Essas luzes apresentavam-se como pontos esparsos pelo chão, parede e ar. Então, quis saber por que eu via aquilo. Porque você é médium vidente, Alexander. Muito terá que aprender, e, sem dúvida, muito mais verá. Continuou a me mostrar a vila sem espaço para mais perguntas. Mostrou-me, também, um pequeno cômodo com 2 mesas de madeira cobertas com lençóis brancos. E explicou, aqui é o compartimento do tratamento espiritual magnético e de curas médicas por meio de cirurgias espirituais. Percebendo minha curiosidade, pois avistava diversas vasilhas fechadas com água, informou-me, a água é um poderoso remédio quando aliada ao magnetismo humano e espiritual.
Saber usá-la devidamente de acordo com as instruções dos Espíritos é divino e salvador. Conseguimos com esse uso sublime, e através de muita fé, curas surpreendentes, sempre com a permissão de Deus. Só não se curam aqueles para quem, por motivos espirituais, apenas o Pai tem a resposta. São aqueles que precisam aprender pela dor a fim de alcançar o burilamento íntimo. Eu estava entusiasmado. Continuamos a trilha pela vila, e conheci os departamentos de saúde, de palestras, passes e reuniões espirituais, e em todos enxergava muita luz. Faltava-me apenas conhecer a ala dos trabalhadores braçais. Comecei a observar, nesse momento, o compartimento que cuidava da subsistência da comunidade, a parte dos trabalhos humanos. Realmente estava estupefato com o que tinha acabado de observar pelas alas que havia passado. A dos estudos espíritas era sublime, e dos estudos materiais, simples, mas educadora. A dos trabalhos espíritas, vivazes, e pareciam repletas em fé e ensinamentos. Conseguia enxergar em todas elas partículas de luz clara, verde, amarela, azul, lilás, etc. A aula da emanação de luz, onde se desenvolviam os trabalhos de radiação, era um verdadeiro exemplo cristão. A organização no compartimento dos trabalhos braçais era caridosa, humana, organizada, de certo serviria de modelo para muitos governantes que querem o bem da população. Não seria útil, claro, àqueles que buscam no poder o poder. Organizavam-se magnificamente. O campo, isto é, o local das plantações e colheitas, era dividido por área de plantio correspondente às diversas espécies de sementes corretas ao clima da região. Toda a plantação que subsistia na vila emanava de um campo bem cuidado e tratado com amor. Isso pude observar com os próprios olhos e trocando palavras com os trabalhadores. Eles também se dividiam. Os jovens, com os trabalhos pesados, os idosos e as mulheres, com os labores menos cansativos. Comentou-me Lacanova que em nenhuma casa existia plantação extra ou cultivo discriminado. Tudo provinha dali e de lá era repartido para cada família, por meios justos. Eram analisado a quantidade de habitantes da casa, a idade deles. Por exemplo, crianças necessitavam de mais vitaminas, etc. Também a casa com maior número de operários aptos ao serviço produzia mais para poderem receber mais, ou seja, trabalhavam por mais horas. Havia as hortas com cada tipo de verdura e a criação de galinhas para aquisição de carnes e ovos. Os animais como o boi e a vaca serviam apenas para procriação e retirada de leite. Havia, também, pequena cultura de peixes de água doce feita em um reservatório de madeira. Esses peixes eram retirados de um rio que corria perto da aldeia. Além desses e dos trabalhos de costura e artesanato, existiam outros, como os de intercâmbio com cidades próximas, onde se comercializava o que era produzido na vila e se comprava o que era necessário. Todos produziam com amor para consumirem com amor. Então, assim perguntei à jovem, Milacanova, todos os que vêm para cá são espíritas? Não. A maioria não é, mas quase todos acabam se convertendo, pois são poucos os que não conseguem enxergar que a vida não se encerra com a morte. Todos acabam por entender que para termos e crermos, realmente, num Deus justo temos que acreditar e analisar a vida por meio da reencarnação. E está advém do preceito da imortalidade da alma. Respeitamos mesmo aqueles que não são adeptos da doutrina, desde que cumpram com suas obrigações, e também nos respeitem. Existe apenas uma exigência na vila: fé, amor e prece, que todos tentem ser cristãos e vejam em Cristo uma luz, e em seus ensinos, o caminho para a eternidade. Assim mesmo, consideramo-nos todos irmãos, independentemente do credo, raça. Aquela estrutura econômica e social, apesar de simples, era perfeita e adequava-se completamente à realidade socioeconômica da União Soviética. No entanto,
Restava-me uma última dúvida. E assim a explanei: quem governa? Quem administra a vila e dirige os seus moradores? O bom viver, a solidariedade e o amor cristão, respondeu, sorrindo, a jovem. Todos aqui conhecem seus direitos e cumprem com seus deveres. Cada novo cidadão da vila recebe um informativo, e não regras dos direitos e deveres como membro da comunidade. No mais, educa-se socialmente com a frequência em cursos e palestras espirituais. Todos têm um objetivo: a caridade e fraternidade ao próximo. Realmente tudo era muito perfeito, sábio e divino. As horas alongavam-se, e já não mais podíamos ficar juntos. Milacanova levou-me de volta à casa de sua mãe adotiva, a Dona Sabrina, que, muito amável, encaminhou-me a um novo local para habitar provisoriamente. Digamos que aqui é o quarto de hóspedes. Aqui é o hotel dos visitantes, ou novos integrantes da vila, até que se adaptem à vida em cenáculo, desistam e partam, ou trabalhem e construam suas próprias moradias. Agradeci pela gentileza e pedi-lhe, se possível fosse, que me cedesse uma vela, pois, apesar do acidente, ainda possuía o meu evangelho, e gostaria muito lê-lo. Sem delongas, despedimo-nos, e disse ela que me acordaria não muito cedo, a fim de que eu pudesse recuperar-me o mais rápido possível do susto, do acidente e de meus ferimentos. Agradeci novamente e desejei-lhe uma boa noite, lembrando-nos sempre que tudo isso eu falava em russo. Aconcheguei-me na cama de palha, acendi a vela, fiz oração comovida e agradecedora ao Pai e abri meu pequeno livro. Como sempre, sem mais surpresa para mim, li e reli uma de suas lições, que me mostrava mais uma vez o caminho que devia seguir. O capítulo aberto era o 14. A parábola de Jesus intitulava-se Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E dizia isto. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. S. Marcos, capítulo 3, W. 20,21 e 31 a 35. S. Mateus, capítulo 12, W. 46 a 50. Li e reli muitas vezes, juntamente com as instruções do Espírito de Santo Agostinho e do autor Kardec. Comecei a compreendê-la, mas a fraqueza e o cansaço do corpo eram naturais, e dormi como uma criança, com a alma leve, pura e suave. 14. Trabalhando para a comunidade. Ao acordar, então, pensei em quão belos foram aqueles dizeres. A lição não podia ser mais oportuna para minha atual dificuldade. Voltaria para a Alemanha? Retornaria para as forças alemãs? Se voltasse para a Alemanha, com certeza seria preso como desertor, e as consequências seriam funestas para minhas crianças e minha mãe. Se retornasse às forças alemãs, sem dúvida, seria reconduzido ao fronte e morreria. Jesus estava em meu coração, e a fé que tinha em Deus era grande, por isso, não temia a morte. Apenas não queria voltar, e sim ajudar minha mãe e as crianças. E também, dentro dessa guerra havia encontrado fortes razões para não me entregar às forças alemãs, isto é, à morte. As lições de Peterson e os dizeres de meu pai em aparição levavam-me a crer que eu era útil e devia lutar pela vida. Também aquela sublime vila somente mostrava-me que muita utilidade poderia ter para seus habitantes, e, principalmente, eles para mim.
Estava mesmo determinado a aprender o espiritismo. Além do mais, queria muito a evolução espiritual. Sabia que só a conseguiria com abnegação completa ao próximo, desapego material. Somente afastando-me do materialismo egoísta conseguiria obter a paz interior e escalar as montanhas em direção ao céu. Isso tudo sem contar o reencontro